Boa noite. Quem vai entrar? O meu amigo Érico Rocha. Boa noite. Boa noite. Vamos assinar aqui. Boa noite. Logo nós estamos começando a nossa live. Voltando a fazer live. Vamos ver se pega o ritmo novamente. Boa noite. Mas do YouTube não está legal. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Hoje. Está escuro. Vamos clarear aqui. Aí, melhorou. Boa noite. Tecnova, serviço. Tecnova é serviço sobre o quê? Responde aí no chat, nos comentários. Seja bem-vindo, bem-vinda. Boa noite. Voltando a fazer live. Boa noite, sou. Prazer, Mauro. É você que esteve aqui em casa hoje? Não sei. É Maurinho que veio? Boa noite. Meu canal é exclusivo para expansão de consciência. Fazia muito tempo que eu não fazia live. Eu estava fazendo de uma maneira diferente. Semana passada eu fiz de modo em grupo, no grupo mesmo, só para as pessoas que entravam no grupo. E eu resolvi voltar a fazer de maneira de live mesmo. Então, estamos aqui novamente. Vamos ver se agora a gente engrena fazendo mais lives presenciais e depois ela fica gravada no canal do YouTube. Nosso tema hoje é de volta ao começo. Eu vou esperar mais um pouquinho, mais uns 2, 3 minutinhos para ver se entra alguém. Mais alguém, senão eu já vou começar. Estou fazendo mais para ficar gravado no canal, movimentar esse canal que fazia tempo que eu não postava nada. Agora eu vou começar a postar mais coisas, vídeo mesmo. E a nossa live vou falar o nome sobre De Volta ao Começo. Então, vou me apresentar, eu sou a Alessandra, sou terapeuta, entre outras coisas, né, Gi? A minha assistente está aqui. E há um bom caminho nessa área de terapia. Comecei aplicando em mim para sair até de uma terapia alternativa, foi o que me fez sair de depressão.
Na hora que eu vi o potencial que é a terapia holística, eu mergulhei de cabeça nisso e falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, e eu preciso ajudar as pessoas a se libertar também, como eu me libertei de muita coisa. E o tema de hoje é muito especial porque é de volta ao começo. O que quer dizer esse de volta ao começo? Eu quero falar da criança que a gente tem no nosso interior, da criança interior. E por que eu resolvi fazer esse tema? Porque nós entramos no mês da criança, né? Dia 12 desse mês, a gente comemora o Dia das Crianças. Nada mais justo que comemorar essa data falando sobre o tema, né, da criança interior que a gente tem dentro da gente, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse tema mesmo, que é a criança interior. Não queria colocar esse nome, por isso que eu coloquei de volta ao começo. E o que é a criança interior, né? É uma metáfora que ela, onde a gente guarda todas as memórias, as emoções vividas, as vivências da nossa infância, do nosso período que a gente passa a nossa infância, né? É porque uma criança, ela nasce, entre aspas, limpa, assim, né? Pura, inocente. E conforme a gente vai vivendo a nossa infância, a gente não tem filtro, a criança não tem filtro, então ela capta as coisas, mas da maneira dela, né? Da forma de entendimento dela. E ali a gente vai registrando memórias, registrando emoções, vivência, e a gente registra ali, a gente carrega tudo aquilo que a gente registrou na nossa infância para a vida adulta. E cada adulto tem uma criança aí dentro, né? Cada adulto tem a sua criança interior, né? A sua parte criativa, a sua parte de alegria, mas também carrega a sua parte de dor, de ressentimento, de ferida, de carência. Então, por isso que é muito importante falar dessa criança. E não ficar remoendo o passado, mas sim pegar as experiências e ressignificar elas. Então, e aí a gente consegue viver melhor depois de ressignificar. E eu sou uma prova viva disso, que só depois que eu ressignifiquei muitas feridas, ressignifiquei muitas vivências, muitas emoções que eu tinha guardado dentro de mim de infância, eu consegui mudar minha vida. E por incrível que pareça, esse tema pode ser banal ou pode ser muito discutida, mas a cada momento que é se falado, se trabalhado nesse tema, a gente vai libertar mais e mais emoções, né? Boa noite todo mundo que está entrando agora. Eu estou falando sobre a criança interior. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, quem não pegou o comecinho pode voltar depois e assistir ela novamente. Então, voltando aqui, boa noite, Letícia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo todos que estão entrando. Tá presencial também no YouTube. Então, e eu gosto muito desse tema da criança interior, porque a gente ressignificando, cada vez que a gente trabalha esse tema, a gente consegue ressignificar várias dores que tá ali guardada na gente.
Vou dar até um exemplo meu mesmo. Lógico que para cada live, para cada exercício que a gente vai fazer, que eu vou passar para vocês, é lógico que eu estudo tudo. E ontem eu estava estudando sobre isso, e eu fiz um trabalho comigo mesmo e eu consegui ressignificar uma, uma dorzinha ali, um ressentimento, uma emoção que eu tinha lá da minha infância. Então, cada dia, cada vez que eu faço um exercício, cada vez que eu faço um movimento sistêmico, um movimento de ressignificação, eu me liberto. Então, eu falo assim, que a gente é que nem uma cebola e a gente vai abrindo as cascas, né? Tirando as cascas, para a gente chegar no miolo, no eu mesmo, no meu sentimento. Então, e a nossa vida é isso, a gente ressignificar, a gente trabalhar nossos traumas. Então, é isso da criança interior, o porquê dela, né? Porque a gente guarda as nossas emoções, a gente guarda a, as nossas feridas, nossas carências, a nossa parte criativa, a nossa parte alegre, também vem tudo lá da nossa infância, lá, que nós vivemos, né? E a nossa criança tem dois aspectos, tem duas dimensões, tem duas proporções aí. A primeira proporção que a gente fala, que a gente chama da criança luminosa. O que é essa criança luminosa? Toda criança, na parte infantil dela, ela é alegre, ela é criativa. Pode observar as crianças, elas são criativas, elas são alegres. Ela é criativa, ela inventa os brinquedos dela, ela conversa com o ser imaginário dela. Então, ela é criativa, ela é alegre, ela é espontânea, né? Então, todo mundo tem essa criança luminosa dentro da gente, que é a espontaneidade, a alegria, a criatividade, a curiosidade, e às vezes a gente vai crescendo e vai perdendo aquilo da infância, né? De ser curioso. Oi, Thales, boa noite. A gente vai perdendo aquilo de ser curioso, aquilo de ter alegria, de levar com mais leveza. A criança, ela está triste, ao mesmo tempo ela está alegre. E a gente vai adultecendo e vai perdendo aquela criança luminosa que está dentro da gente. E a outro aspecto da criança, a outra dimensão da criança, é a criança ferida, né? Que ela guarda dores não resolvidas, ela guarda a rejeição, as críticas, que ela nem foi ela que recebeu, ela escutou uma crítica, nem era para ela, e ela achou, né, entre aspas, ela pensou que era para ela, então ela acaba guardando aquilo lá e vai crescendo naquele adulto, achando que teve aquela rejeição. Então, é uma pena mesmo a gente vai perdendo isso. Mas tem como reverter isso. A boa notícia é que tem como reverter, que a gente vai perdendo essa alegria. Então, a gente tem dois aspectos da criança: a criança luminosa e a criança ferida, né? A criança luminosa é aquela que tem a criatividade, a espontaneidade, a alegria. A criança tá rindo, ela ri por pequenas coisas, ela gosta de brincar, né? E o segundo aspecto é a criança ferida, é que ela pega as rejeições, ela pega as coisas não resolvidas e leva para a vida adulta. A crítica que ela recebeu, ou um coleguinha riu dela, ela pega aquilo lá e leva o resto da vida com aquilo lá. A comparação, né? A falta de afeto. E isso pode gerar muita insegurança nela na vida adulta. Ela pode gerar muito medo na vida adulta. Por incrível que pareça, hoje eu trabalhei com meus alunos sobre
o que os alunos precisavam melhorar para conseguir uma carreira, porque eu estou trabalhando na parte de carreira com eles, e o que eles precisavam melhorar neles mesmos para conseguir uma carreira. A maior parte colocou insegurança, medo e outra coisa que impaciência. Foram as 3 coisas mais citadas nos alunos: impaciência, medo e insegurança. E na hora eu falei assim, isso é da criança ferida, né? É da criança ferida, porque a gente, o que é insegurança? É de tanto ter críticas na infância, e você vai levando aquele medo, aquela insegurança para a vida adulta. E a impaciência, o que é a impaciência? É a ansiedade dos pais que leva para a criança, e a criança vai levando aquilo lá para a vida adulta. Eu mesma, depois que eu comecei a trabalhar com essa parte de terapia, falei assim, nossa, quanto erro eu cometi sendo mãe, mas eu sou humana, né? Então a gente tem que se perdoar, porque eu brigava com a minha filha para ela ser mais ágil, até para comer, ai, come mais rápido. Isso era levar a ansiedade para ela. Eu estava gerando um ser ansioso, né? Até que um dia eu falei, pô, não é assim. Eu estou querendo fazer uma criança ser ansiosa, né? Ter a impaciência. Então, a criança ferida, ela leva um adulto com muito medo, com muita insegurança, com muita impaciência, né? Só que o bom é quando a gente olha para a criança e abrir esse espaço para ressignificar essas emoções que não tá legal dentro da gente, para a gente se tornar uma vida mais leve, mais autêntica, né? Então, a cura da ferida, da criança ferida, é justamente isso, fazer a ressignificação para ela se tornar um adulto mais leve, mais alegre, mais autêntico, né? Mais seguro de si, com menos medo. E como que se faz isso? É você adulto que vai fazer isso. Não é esperando o pai, a mãe ou o irmão fazer isso por você. É você adulto fazendo isso, porque hoje nós já somos adultos. Então, hoje é acolher a nossa criança, né? E quantas vezes, e quando que a gente está sendo aquela criança, né? A criança ferida ou a criança luminosa? Quantas vezes a gente se pega fazendo um ato e fala assim, nossa, parece que eu estou agindo como criança. É a minha criança interior. Então, nós temos todo um adulto, eu sou uma adulta, mas eu tenho a minha criança dentro de mim, né? Eu tenho a minha criança dentro de mim. Ela tem feridas? Tem, então vamos ressignificar ela, vamos curar ela, né? E o que é importante conectar com a minha criança? Por que é tão importante conectar? É justamente para ter essa cura emocional, ressignificando essas memórias, né? Tendo autenticidade para libertar das máscaras sociais, ser quem eu sou, ser quem não que as pessoas querem que eu seja, e sim sair na rua e falar assim, não, eu sou assim, eu não tenho que ser o que as pessoas imaginam que eu tenho que ser. Eu tenho que ser nada, eu tenho que ser eu, simplesmente eu ser autêntica. E ter a minha. E eu sendo autêntica, eu vou melhorar a minha autoestima, isso vai melhorar a minha sensação de valor, a minha sensação de pertencimento ao meio. Porque a partir do momento que eu sou autêntica,
eu me sinto pertencente ao meio. E outra coisa que é ótimo eu reconectar com essa criança é para aumentar a minha criatividade, para aumentar a minha alegria. Então, quando a gente se conecta com essa criança interior, a nossa alegria aumenta, a nossa criatividade aumenta, porque o lado criativo é o lado infantil. O adulto não é tão criativo como uma criança, o meu lado infantil. Então, eu preciso conectar com essa criança para me ser mais autêntica, para me ter mais autoestima, porque uma criança, ela tem autoestima grande. Oi, Marcelo, quanto tempo? Seja bem-vindo. A criança, ela é autêntica, ela é daquela forma, ela consegue chegar no ambiente, ela não tem vergonha, só seu pai. Por que tem crianças que têm vergonha, que têm medo? Porque o pai colocou, os pais, os responsáveis, o professor colocou aquele medo, aquela insegurança na criança. Porque se não colocasse, ela ia chegar no ambiente e ela era o que é ali. Ela entra, ela faz, se ela tiver que ir lá pegar uma bala, ela vai, pega uma bala no ambiente, ela vai, conversa com um, fala com o outro, mas quem que poda isso? São os pais, os responsáveis, os pais, ou os avós, ou os professores, né? Então ela vai perdendo aquela essência de criança. Então, por isso que é importante a gente reconectar com essa criança para a gente voltar à leveza da vida. Pode ver, a criança é leve, ela é alegre. E a gente vai perdendo isso ao tempo por de tanta autocrítica, de tanta imposição das pessoas. Ah, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que pedir isso, você tem que pedir desculpa, você tem que fazer de acordo com o que tem que ser. E então ela vai perdendo a autenticidade dela. Ela perdendo a autenticidade, ela perde a autoestima dela. E aí, consequentemente, ela perde a alegria dela, a criatividade dela. Então, por isso que é tão importante a gente reconectar com a criança, para a gente voltar à autenticidade, voltar à alegria, voltar à autoestima. Aí, voltando tudo isso, a gente vai diminuir o medo, vai diminuir a insegurança, vai diminuir a impaciência, a gente vai criando um novo ser. Quantas vezes você deixou essa criança não fazer parte da sua vida? Você fala assim, não, eu não sou criança mais, eu sou um adulto. E a gente precisa do lado criança. Nós temos o lado criança dentro da gente. E a gente precisa aflorar esse lado criança, né? Então, e se você pudesse encontrar com essa criança sua hoje, que conselho que você gostaria de dar para ela? O que você gostaria de falar para ela? O que vocês gostariam de falar para a sua criança interior? Para essa criança que está ferida lá, que sentiu um medo, que sentiu uma insegurança, que sentiu uma rejeição, que sentiu um abandono, ou que ela era alegre. Não, ela continua sendo alegre desse jeito. O que você gostaria de falar para essa criança? Vamos pensar um pouquinho e falar um pouco para essa criança. O que você gostaria de falar com a criança? Que conselho que você daria para essa criança? Hoje, como adulto que é, que conselho que você daria para essa criança? Eu daria para minha criança, eu vou falar assim para minha criança. Alessandra, seja mais você. Escute mais você.
Exatamente isso, Mauro. Exatamente isso. Fique menos preocupada. Tudo tem o seu momento. Sabe o que acontece? Porque a gente esquece que o mundo é abundante, então a gente fica preocupado com as coisas porque a gente esquece que o mundo é abundante. E o mundo abundante não vai faltar nada. Não falta nada. Deus coloca o maná na porta, na sua porta da sua casa, né? Então, o que você diria para a sua criança? Então, com isso, eu vou convidar vocês a fazer uma reflexão. Eu vou convidar vocês a fazer uma visualização para a gente entrar em contato com essa criança. Então, eu gostaria que vocês sentassem confortavelmente, fechassem os olhos, respire profundamente. E relaxe os ombros. Respire mais uma vez e relaxe. Imagine você com 6, 7 anos. Volta lá no tempo. O que você estava fazendo com 6, 7 anos? Volta lá no tempo. Veja onde você está, a roupa que você está, o que você está fazendo. Você está na sua casa de infância, você está no quintal, você está brincando na rua. Com quem que você está? O que você está fazendo? Imagine você com 6, 7 anos. Você está na escola, você está com um colega, você está com seus pais. Como que você está? Observe o que você gostaria de estar fazendo agora. O que você gostaria de fazer nessa idade? Observa como era a sua alegria nessa idade. Como que era a sua inocência. Sinta essa alegria. Sinta essa inocência. Agora eu queria que você, como adulto, chegasse bem perto dessa criança. Abaixe na mesma sintonia dela. Abaixe a mesma altura dessa criança e olhe nos olhos dela. O que você sente? Sinta o que ela gostaria de fazer. Olhe nos olhos dessa criança e pergunte a ela o que você gostaria de fazer quando adulto. No adulto de hoje. Se você não tiver resposta, tudo bem. Apenas olhe no olho dessa criança, nos olhos dessa criança, que é você lá de 6, 7 anos. Eu vou ficar em silêncio um minutinho só para vocês pensarem
observar essa criança, 6, 7 anos. O que essa criança está querendo nesse momento? Agora eu convido você a pegar nas mãos dessa criança, olhe bem para ela e dê um grande abraço nessa criança. Coloque essa criança no seu colo, no seu coração. Traga essa imagem de volta com você, para agora, aqui e agora. Essa criança está junto com você e ela vai ficar junto com você. Traga essa imagem para você, na, na, no seu adulto de hoje, aqui e agora. Respire profundamente. E abra os olhos. Como que foi essa experiência para vocês? Essa criança está dentro de vocês. Até meu cachorro respirou profundamente. Essa criança está junto com você. Ela vive em você. E o que ela precisa é apenas um abraço e ser escutado por você. Escute a sua criança, abrace a sua criança, aceite a sua criança. Ela só precisa ser cuidada e amada por você. Aceite, respeite e fala: seja bem-vinda. Você pertence a mim. Bom, é isso. Nessa live foi curta e nós revisitamos uma parte muito importante de nós, que é o nossa criança. A nossa criança que não morre, ela está dentro da gente. A nossa criança interior, ela não é apenas uma lembrança, ela está dentro da gente. E o que nós estamos fazendo para essa criança? Respeite mais ela. E traga mais ela para a sua vida, para vocês terem, para mim também, ter uma vida mais alegre, mais feliz, mais leve. E só a criança que traz essa leveza na vida adulta. Essa leveza, essa alegria é a criança, por isso que a gente precisa resgatar essa criança dentro da gente. É isso mesmo. A gente se vê como criança. Engraçado que eu me vejo, eu fazendo esse exercício, eu me vejo eu de shortinho, camiseta magrela. E eu não era nada magrela, não punha short. Eu sempre andava com uns vestidão.
eu acho que é de outras infâncias, que tem isso também, né? De outras infâncias. E eu me vejo magrela, eu nunca fui magrela. Então, que traga aquela criança feliz, que cada um traga essa criança feliz, alegre, essa inocência. E, essa criança é um convite para a gente ter uma vida mais alegre, mais leve. E eu tenho certeza que quando a gente resgata essa criança, a gente vive mais leve. Eu sou prova viva, eu era uma disso, porque eu era uma pessoa muito carrancuda. Eu nem sei se tem essa palavra, né? Eu era muito. Todo mundo falava que eu era muito brava e não sei o quê. Nossa, eu não brincava. Não... Hoje em dia, aqui na minha casa, é tudo mais leve, depois que eu me ressignifiquei várias coisas. Eu vivo brincando, tem hora que eu faço, nossa, que boba que você tá. E eu, graças a Deus que eu sou boba. Graças a Deus que eu levo nessa leveza. Então, com mais autenticidade, sendo eu mesmo e não fazendo aquilo que as pessoas esperariam que eu fizesse. Então, eu espero que vocês resgatem essa criança com mais pureza, com mais criatividade, coragem. Quando que foi a última vez que você levou essa criança num parque? Vai no parque passear. Nem se você não for andar de balanço lá, fica olhando o balanço, imaginando lá. Quantas vezes você dançou, você riu? Então, leva essa criança para dançar, para rir, para brincar. A gente precisa resgatar essa criança, né? A nossa criança está à nossa espera, está sempre junto da gente. Eu faço um convite para vocês que estão aqui na live. No dia 14, dia 21 de outubro, eu vou fazer um grupo fechado com 2 sessões, só que daí vai ter mais exercício do que a parte teórica mesmo, para a gente resgatar essa criança interior e se libertar dos traumas, que hoje nós nos libertamos de traumas da nossa infância, para curar a criança ferida e deixar a criança luminosa mais alta e a criança ferida mais baixinha lá, né? Então, eu faço um convite para vocês, vai estar no grupo fechado, aí vai trabalhar só nós, mesmo com todo mundo com câmera ligada, para a gente trabalhar isso e resgatar essa criança. São 2 sessões, e que será no dia 14 e 21 de outubro, são numa terça-feira, às 8 horas. Então, quem estiver interessado, entre em contato, que eu dou mais informações sobre isso. Tá? E, se der tudo certo, na próxima quinta tem mais uma live. Vou continuar fazendo as lives. E quem sabe amanhã eu abro uma live lá na vizinha lá. E gratidão a todos que estiveram aqui e que sigam nutrindo essa criança para levar a vida mais leve e mais autêntica e mais alegre. Que tudo vem para a gente com alegria. Quando a gente não é alegre, as coisas não vêm. Nem dinheiro vem se não tiver alegria, tá? Então, a gente precisa da nossa criança. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, vem a minha criança. Gratidão e nutre a sua criança. Continue nutrindo essa criança. E venha para o grupo fechado para a gente fazer as 2 sessões, tá? De cura da criança. Tá? Gratidão, beijinhos. Até mais. Essa live vai ficar salva no canal do
no YouTube, tá? Gratidão. Tchau. Gratidão por estar aqui. Até a próxima.